É correto usar apelidos para se referir aos órgãos genitais? Perfeito. Então, assim, quando nós falamos da educação, né, também nós temos que, aos poucos, dar os nomes corretos para as coisas, né? Claro que quando você tem uma criança muito pequena, é normal que você fale do pipi, né? Mas acontece que, às vezes, a gente encontra pessoas adultas, jovens, adolescentes, que não nomeiam as coisas como elas são. Uma vez eu me peguei pensando por quê, né? Claro que tem as coisas regionais também, nomes que se dão, mas eu acho que as coisas têm um nome e precisa ser dado. E educar passa por isso. Porque, veja, à medida que você também vai educando a criança com os nomes corretos, ela vai aprendendo a se reconhecer. E né? Sempre, desde o início? Eu acredito que desde o início, claro. Existem essas coisas que nós fazemos até do pipi para o menino. Ah, o seu pipi. Porque também, às vezes, é uma coisa mais didática, mais adaptada aos pequenininhos. Mas chega já a uma idade que já não é mais o pipi. Não é, eu penso assim... Para os meninos é pipi, para as meninas é o quê, então? Então, aí tem vários nomes que você pode dar. Chamam de periquita e de coisas, de outros nomes que são muito particulares, enfim, mas não são os nomes corretos, Eu Ricardo. sei que eu estou lhe deixando vermelha e roxa, né? Vermelha, é porque eu fiquei pensando nas meninas. Que se é válido para os meninos por uma questão assim, didática... Você vai dar... A didática vale para o sexo masculino e feminino. Mas eu diria para você assim, chega um momento que você tem que nomear sim com aquilo que é correto. Então, tem os nomes também para as meninas, vários. Se você perguntar para os pais, eles vão te dar uma lista tremenda. Mas eu disse para você, assim, de maneira muito séria, eu já encontrei adultos se referindo ou com dificuldade de dizer. Ah, é aquilo, na minha coisa, coisou... Não, peraí, se coisou na coisa, tem um nome. Então, vamos ajudar também e trabalhar isso. Também porque a questão da sexualidade, por mais que a gente esteja no século XXI, ainda se torna um tabu, ainda se torna uma barreira na qual as pessoas têm dificuldade, de fato, de dizer, de nomear. Quantas mulheres, às vezes, não sofrem de câncer de mama porque não têm o conhecimento do seu corpo e não fazem, por exemplo, o autoexame? Daqui a pouco estão com um câncer gravíssimo. Por quê? Só por falta de conhecimento, às vezes por vergonha de se tocar. Quantos de nós não temos avós que nunca foram ao ginecologista? Eu conheço vários casos de senhoras que nunca visitaram. Por vergonha mesmo. Por pensar que vai estar lá numa situação de ter que expor o seu corpo. Então, a gente não pode se iludir que todo mundo sabe tudo, porque eu acho que não, Ricardo. Penso que não. A Bia deve ter bastante experiência nisso, acompanhando as famílias e noivos, noivas, casais, enfim. Obrigado, querida. Vamos lá, Bia. Essa pergunta. Chega mais pertinho do microfone, Bia, por favor. Você que a barriguinha aí está atrapalhando um pouquinho. Quer dizer, atrapalhando nunca. Brincadeira, Paula. Porque essa negação, né, dos órgãos genitais, assim, é a minha opinião, né, no caso, do nome, né? Uhum. Porque reconhecer o seu corpo. Você fala olho, nariz, boca. Eu falo isso com as crianças, já, né? Como é o nome disso aqui? Olho. Olho. Você inventa outro nome para dizer que é olho? Zóio. Zóio. Na minha terra fala zóio, venta. Venta é nariz, né? Boca, né? Orelha, cabelo, entendeu? Esse reconhecimento, como ela estava dizendo, né? Do corpo, você vê que sempre são nomes... o padre Léo gostava de dizer isso, né? Os nomes dos zoólogos. Por que põe nome de bicho, né? De animal, né? Ele sempre falava isso nas pregações dele, né? Sobre essa questão dos nomes. Né? Sempre, a gente não vai falar aqui, porque não é o objetivo do programa, mas todo mundo já está pensando, né? Então, é claro que a educação não se dá receita, né? Se dá critérios e cada um tem os seus. Mas é interessante, se essa não fala do que pênis é pênis, vulva é vulva, ela não está fazendo um escondimento daquilo que você é, da tua identidade, como pessoa. Porque antes, se você não parte do biológico, que é um corpo que você tem, né? Parte daquilo mais concreto que nós temos é o nosso corpo. Então, isso pode levar, no futuro, né, na adolescência, até no adulto, uma negação dessa sexualidade. Não sei se eu estou me fazendo entender. Perfeitamente, Bia. Muito obrigado. Então, parei. Verônica já havia citado uma pergunta muito importante para o padre, não é isso? Isso. Padre Hélio, diante da erotização, né, que é
aplicada nas escolas, como educar os filhos sobre sexo nos princípios cristãos? Aqui, em primeiro lugar, acho que temos que pensar que o direito e dever da educação sexual e de toda a educação da criança é dos pais. Isso é absolutamente necessário se entender. Ninguém pode tirar essa prerrogativa dos pais. É dever e direito. Então, os outros podem ajudar. Na escola pode ter uma colaboração, pode ter uma cooperação, outra pessoa pode cooperar também, pode levar na psicóloga, por exemplo, se teve um problema, porque a gente fala sempre psicóloga, né? No psicólogo, na psicóloga, se tem um problema. Então, se pode utilizar de outras pessoas na ajuda dessa educação, mas é um dever fundamental dos pais, dever e direito também. E aqui entra, então, a questão de que chegue nas escolas e diga, a educação... Eu quero que meu filho seja educado nos valores que eu acredito que eu tenho que passar para os meus filhos. E isso implica escolher uma escola, se é possível, e se não é possível, conversar com os professores e dizer, olha, eu quero que meu filho seja educado nessas virtudes que eu falava antes, nesse contexto, eu já ensino ele em casa assim, eu quero que ele continue aprendendo do mesmo modo. Aqui entramos na parte da erotização. O que é? Erotização é essa sensualização, é tirar do caráter sexual essa doação, que é própria do caráter sexual. Uma doação, um amor de entrega, um amor de doação, um amor de que eu me entrego totalmente para uma outra pessoa. Para Deus, no meu caso, no caso dos sacerdotes, mas me entrego totalmente. Se eu não sou dono de mim mesmo, não posso entregar para Deus minha sexualidade, que faz parte de tudo que eu sou. A erotização é reduzir, e a genitalização também, é reduzir essa dimensão ampla da sexualidade, da dimensão do amor, de entrega, do amor de doação, reduzir para um fato biológico, simplesmente. Tem uma necessidade, satisfaço a necessidade. E satisfaço, inclusive, com modos que não são só naturais, como querem dizer, ou seja, só o animal, porque o animal não vê pornografia, animal não tem relação fora da época fértil, que o homem, pelo caráter unitivo, pode ter fora do caráter fértil, e é belíssima essa sexualidade. Mas reduz a uma simples necessidade. Necessidade que, como dizia a doutora, que a gente continua com vergonha de falar da sexualidade, continua com vergonha de falar dos seus órgãos genitais, de chamar os nomes pelos nomes, mas ao mesmo tempo numa vida privada, numa vida oculta, utilizam como se fosse algo banal, como se fosse tomar um cafezinho na esquina. Então, ao mesmo tempo que se esconde, não consegue viver bem, não consegue se adaptar bem com aquilo e reduz. Então, reduz a uma necessidade, como, sei lá, tocar uma espinha e ter um prazer por tocar uma espinha, uma feridinha, e transforma a sexualidade nisso. Reduz uma mera necessidade, um mero prazer material, deixando de ser um ato de profunda entrega para ser um ato de egoísmo. Um ato de egoísmo que faz mal para a pessoa fica triste. Porque vem alguém, desculpa me prolongar um pouquinho, sempre que vem alguém confessar pecados contra a pureza, eu sempre falo, olha, em primeiro lugar, o pecado contra a pureza não são os principais pecados. Os pecados mais graves são contra a caridade. Qual o problema do pecado contra a pureza? É que a gente se sente sujo, se sente incapaz de falar com Deus, bloqueia a vida espiritual, fica como aquela mulher encurvada do evangelho que só conseguia olhar para baixo. Então é necessário educar nesse sentido mais amplo de doação, de entrega, que é difícil, mas ao mesmo tempo, voltando à pergunta, é trazer para nós. Ou seja, se no colégio tal que não ensinam, pois ir lá conversar, não acusando, não chegando já quebrando porta, mas ir lá conversar com a professora que está dando esse tipo de educação e dizer, não, olha, nesse ponto aqui eu gostaria que meu filho fosse educado deste modo, com os valores que eu acredito, nessa doação, nessa entrega, nesse sentido de uma virtude maior. Obrigado, padre. Eu gostaria apenas de chamar a atenção um aspecto da resposta do padre, que é o aspecto do tempo. Porque, nesse caso aí, é preciso que os pais encontrem tempo para ir até a escola conversar. E
numa primeira vista, você pode até pensar que é bobagem, não é? Imaginar que, puxa vida, Ricardo, o que tem a ver o tempo? Não, tem a ver o tempo sim. Porque é uma escolha simplesmente fantástica, não é? O pai, a mamãe que resolvem, e hoje eu vou mudar um pouquinho o meu dia. Amanhã mesmo eu preciso ir na escola. Isso demanda tempo, demanda que a gente organize tempo, portanto, para cuidar daquilo que a gente considera que é tão importante, que é cuidar de nossa família. Tá bom? Próxima pergunta, querida. Pergunta para a Bia também, né? Como casada, como mãe. Então, várias pessoas, né, perguntaram coisas semelhantes. Quando os filhos flagram os pais, né, em um momento de intimidade, se beijando, às vezes sentem nojo, às vezes ficam constrangidos, chocados, não fala nada. Como explicar isso? De que forma de conversar? Fechar a porta direitinho e abrir a porta na hora indevida. Você falou do beijo, né? Que às vezes os filhos pegam o pai. Ai, que nojo! É a frase das crianças, vamos dizer assim. O que assim. os pais devem fazer nessa hora? Os pais estão lá, já se preparando para uma relação sexual e o filho, a criança, abriu a porta e encontrou papai e mamãe. Né? Bom, eu vou falar o seguinte. Primeiro que a intimidade é você estar dentro do coração de outra pessoa, né? E o ato conjugal de um casal é um momento de intimidade. Porque você vai estar dentro de outra pessoa, que é o seu esposo. Então, a porta vai estar fechada. Porque é um momento do casal de entrega sincera, né, um para o outro, e que aquela criança não tem... Aquela criança, ela não tem maturidade psicológica de entender o significado. Estou entendendo perfeitamente. Desse ato. Tem que ter uma porta, que tem que estar fechada e tem que passar a chave. Isso, quando for ter o ato conjugal. Entendeu? Porque aquele ato é do esposo com a esposa. Perfeito. Entretanto, houve um descuido e a porta ficou aberta. Aí vem a sua criatividade. Eu não vou dar uma resposta, não. Eu daria uma resposta. A criatividade em que sentido? Que você disse que a gente não educa dizendo como fazer, a gente dá critério. Isso, depende do seu critério. Então, qual é a sua orientação? Entendeu? Eu não oriento nada. Né? Eu não dou nenhuma receita. Se caso eu descuidei, de repente entrou lá, eu ia, com certeza, não ia, se tivesse começado ou não, né, ou continuando, não sabe em que momento, né, que estaria aquele relacionamento. Teoricamente, vamos dizer assim, pararia, né? Se pararia o ato automaticamente, porque a criança entrou, como eu disse, a intimidade é um momento em que você existe dentro do coração de outro, e entrou uma terceira pessoa naquele momento íntimo, né? Que o ato conjugal é um momento de intimidade. Que intimidade, o padre também pode depois falar um pouco sobre esse conceito, que é muito importante. Você pode dizer o que o padre tem que falar. É verdade, é porque, né? Tá certo. Então, teoricamente, vai se parar a cena, vamos dizer assim, né? Sim. E aí, cada casal descubra o que você deve dizer nesse momento, porque eu diria alguma coisa para os meus filhos. Né? O que você diria? Não vou dizer no ar aqui agora, tenho esse direito. Sério? Você vai me deixar sem resposta? Porque e ela vai tomar a aguinha dela ali, me deixando sem resposta? Porque não é uma receita, né? Aí depende do teu critério. Perfeito. Padre, me ajuda, porque eu estou com a mãe que se recusa a responder. Porque eu me vi, só a Bia vai me deixando enrascada dessa no trocando ideia. Padre. Orientação sua, padre, por favor. Não, aí isso que a doutora dizia antes, essa naturalidade, né? Esse conseguir. Não é a única, a gente, como foi falado antes, a gente coloca como se a parte sexual fosse a mais complicada. Não é a única saia justa que a criança vai te colocar. São várias outras. Eu lembro de ter colocado minha mãe uma vez. Chegou minha mãe, disse, alguém ligou lá em casa, a mãe disse, não, disse que eu não estou em casa. Depois eu cheguei do colégio e a mulher estava lá e eu disse, mãe, aquela senhora que a senhora mandou dizer que não estava em casa, tá aí. E a mulher ouviu. São várias saias justas que as crianças se colocam. Essa é uma delas também. Então, resolver com a maior naturalidade possível, logicamente. É um momento de maior intimidade, é um momento de maior doação, de entrega, não é qualquer momento, mas tentar ser o mais natural possível, até mesmo para que a criança consiga entender que existe uma intimidade, ela já viu, existe uma certa intimidade entre pai e mãe. E ela vai começando a aprender isso também, vai começando a ver devagarinho. Obrigado, padre. Obrigado, viu, Bia? De nada. Elaine, a pessoa que foi abusada sexualmente, ela diz que, a partir disso, ela percebe que começou a ter uma tendência por atração, né, por pessoas do mesmo sexo. Não falou disso com os pais. O que eu devo fazer? Então, vamos lá. Não sei a idade.
Primeiro, eu acho assim, falando dessa coisa que você guardou para si, eu acho que quando a gente tem dificuldades na vida e a gente vive sozinho, essas coisas tomam uma proporção maior. Então, acho que em algum momento é interessante que você busque, sim, o apoio dos seus pais e tenha essa aproximação com eles e uma conversa, né? Porque o fato, assim, uma coisa pode levar a outra. Então, assim, às vezes o abuso ele pode levar você a um direcionamento da tua sexualidade de maneira desregrada. Então, assim, é muito comum relatos de pessoas que, a partir do abuso, começam a se interessar, por exemplo, por revistas pornográficas, conteúdo mesmo erótico, porque despertou uma curiosidade na pessoa. Então, aquilo... Veja, nós temos terminações nervosas, né? E os nossos genitais também são assim. Logo, se eu tenho algo que está ali e eu começo a estimular, né? E eu entendo que, a partir daquela estimulação, gerou algo no meu corpo que gerou prazer, não significa que eu sou isto ou aquilo, ou que eu tenho esta ou aquela tendência. Então, calma nesse momento. Mas eu diria assim, eu acho que você carrega um peso contigo que é muito grande e lhe gera um sofrimento também grande. Então, se em algum momento você conseguir esse espaço, seria interessante. Não consigo falar com os meus pais. Então, você tem algum outro familiar próximo com o qual você tenha essa abertura? O seu padrinho, a sua madrinha, de repente. Estou pensando aqui em alternativas, né, Ricardo? Porque eu acho que... Para que ela não retenha isso. Guarde isso, porque, veja, é algo que muitas vezes a pessoa que passa pelo abuso carrega consigo também, às vezes, um peso de culpa. Você fala assim, mas que loucura, ela que foi prejudicada e ela que se vê culpada. Em crianças, já que nosso tema é criança, isso é muito comum. Ela carrega por muito tempo a frase, o que eu fiz que despertou naquele homem ou naquela mulher o desejo pelo meu corpo, o desejo por me abusar, né? Parece super estranho dizer isso, mas é usual. Então, e às vezes essa culpa ela se prolonga por um bom tempo da vida. Então eu diria assim... Então ela desenvolve um outro tipo de comportamento, como ela se refere aí, e que talvez ela mesma não esteja de acordo. Ela vê que tem um descompasso entre aquilo que ela viveu, que foi um ato violento para o seu corpo, e naquilo que ela sente. Então, você imagina um descompasso entre o que eu vivi, o que o meu corpo percebeu e o que eu sinto. Como que fica isso dentro de mim? Né? De repente, assim, eu tenho toda uma vontade de estar próxima. Como que fica próxima de alguém, de ter uma namorada ou ter um namorado? Eu não vou entrar nesse mérito aí. E as coisas estão desreguladas. Ou daqui a pouco isso passa e lá na frente a pessoa se casa e começa a sentir que alguma coisa não está legal. Então, acho que é tempo, sim, de compartilhar, de trocar, se necessário buscar ajuda, buscar orientação, para que as ideias comecem a fazer mais sentido, ela consiga ordenar os seus sentimentos com relação a isso que aconteceu com ela. Ok, querida, muito obrigado. Pois não, padre, por gentileza. Mas tem vezes que a pessoa... Era sei lá, às vezes na adolescência tem um amigo, uma amiga que teve muito próximo, sentiu uma certa atração e não falou, aquilo vira uma coisa tão grande que ela se faz depois, ela entra acreditando que é homossexual de fato e acaba vivendo desse modo, porque não conseguiu falar, porque não conseguiu trabalhar aquilo. E às vezes vem mães um pouco desesperadas na paróquia, ai, meu filho, calma, dá tempo ao tempo, né? Calma, vai conversando, vai dizendo para ele, vai tirando a importância da coisa e normalmente se soluciona. Tem casos e casos, logicamente, mas normalmente se soluciona de modo mais tranquilo. Padre, vou fazer uma dobradinha agora com o senhor. A pergunta chegou por telefone. É uma tia que conta o seguinte: o meu sobrinho, ele tem 4 anos, ele perguntou para mim o que é masturbação. Eu não acho que é pecado, a tia está dizendo, e gostaria de saber como é que eu devo responder ao meu sobrinho. Bom, primeiro, receita a gente não dá nunca. A gente pode dar princípios e a pessoa vê se ela opta por viver essa liberdade que a gente dá esses princípios. Mas cada caso é um caso. E isso tem que se ver em cada caso concreto. Lógico, não tem receitas gerais, tem linhas de princípios gerais. Então, aqui a masturbação entra na questão dessa educação da virtude,
Uma pessoa que é incapaz de não conseguir se masturbar, porque com o tempo gera um vício. É um vício dos mais difíceis de remover depois, porque como envolve a parte sexual, envolve um esconder, envolve toda uma dimensão psicológica aí. Depois, como faz a Bia, a doutora pode falar também. Eu já aprendi. Somos um grupo. Mas envolve toda essa parte que vai criando um vício, um hábito que a pessoa não é mais capaz de controlar. Então, entra naquilo que a gente falava, na incapacidade depois de viver a virtude da castidade. Ela não é dona de si. Quem é mais livre? Quem pode se masturbar e diz, não vou me masturbar porque quero amar a mim mesmo, quero ser livre de fato e talvez também por amar a Deus, mas humanamente já se entende. Ou quem é escravo da própria masturbação, quem é escravo da própria sensualidade, esse não é livre. A tia pergunta, como é que eu explico isso para o meu sobrinho de 4 anos? O sobrinho de 4 anos nem se entende o que é masturbação. Ouviu? Só que ele perguntou. Ouviu? Porque então, ele provavelmente conversou com ouviu o priminho maior, o irmão falando de masturbação. Ouviu falando, explica. Olha, masturbação é um ato de erotização, um ato de tocar os órgãos genitais para sentir prazer. Você fala isso do modo mais simples possível e não dá mais importância. Ou seja, é uma coisa que não... Acho que seria interessante, sem colocar receita, até se colocar receita concreta, porque depois a pessoa tenta aplicar e a situação é muito complicada. Mas sem dar muita importância e tentando colocar também num contexto mais amplo, dizendo, mas a masturbação é algo que vive só você. Normalmente, no amor, a gente se entrega um para o outro. Então, a criança é capaz de entender isso. É uma entrega de um para o outro. A gente ajuda o outro, a gente se entrega para o outro. Então, aí, depois, quando ela entender o que é masturbação, ela vai entender. Minha tia me falou aquilo, aquele dia. Então, entende que é um ato de egoísmo, não é um ato de entrega. Acho que, sem dar receita concreta, cada caso é um caso, mas acho que é um modo de sair, mas sem dar muita importância. Isso é importante, porque a criança tem 4 anos. Sei que a televisão e a internet hoje são terríveis nesse sentido, porque antecipam muito essa fase de conhecimento, de informação que eles não tinham antes. Era só pelos amigos, mas antecipa muito. Mas tentar sair pela tangente sem dar muita importância, mas que fique alguma coisa gravado ali nesse sentido. Obrigado, querido. Tá tendo mais uma pergunta, Valéria? Para quem é, Verônica? Pergunta para a Bia, né? Quando as crianças chegam em casa com informações sobre sexo que trazem da rua, das conversas com os coleguinhas, né? Como orientá-los? Então, que bonito é o papel dos pais, né? Que bom que o seu filho falou com você, né? Já é um ponto positivo. Um pai e uma mãe que pergunta todos os dias, filho, como é que foi hoje na escola? Tem esse bate-papo com o filho, né? E aí eles falam mesmo, ali na hora da janta, né? Do almoço, quem estuda de manhã. São momentos preciosos da família, né? Porque é ali que eles vão contar. Eu já tive várias experiências com a ciência na janta, que a janta prolongou-se, porque aí eles começam a debulhar ali o que eles escutam na escola, né? Então, a primeira coisa é positivo que o seu filho venha lhe dizer se ele escutou alguma coisa. Vai depender muito da idade da criança, foi como o Ricardo disse, né? Essa coisa da idade ajuda muito a gente a dar, pelo menos, uma direção. Até eu fiz esse programa de sexualidade e afetividade, chama Teen Star, né? Que é um programa de educação sexual para crianças. E eles dão um pouco essa chave de leitura de que a gente tem que partir com a criança. Você vai dizer, então, você escutou isso onde? Aí vai, por exemplo, o que é striptease? Por exemplo. O que é striptease? Você escutou onde isso? Eu estava com um coleguinha lá e aí ele vai contar o enredo do negócio. Aí você vai dizer, então, você entendeu o quê disso? Dependendo da idade. Por exemplo, o Paulo tem 10 anos, a Maria tem 7, o João tem 4. Eu não vou dar a mesma resposta para o João, para o Paulo e para a Maria, vocês estão entendendo? Apesar de que às vezes os 3 estão juntos, né? Mas a gente tem que fazer assim, a gente tem que... Volta. Então, depende do seu critério de educação. Dependendo do critério de educação e do respeito àquela pessoa, porque você não dá uma lasanha para uma criança de 2 meses. Você dá leite materno. Ok? Ok. Ótimo. Então, já deu para entender o que eu estou falando, né? Tá. Obrigada.
Eu tenho que devagar com a mulher grávida. A progesterona tá alta, hein? Não vai me irritando aqui. Tudo sobre os hormônios eu sei bem, vou te explicar. Mas, enfim, se eu tenho 3 filhos, tem assunto que eu não tenho que falar com os 3 juntos. Lógico que não. É nessa hora você Dá faz licença, como? Paulo, vem aqui, meu filho, eu tenho que falar com você. E você, Maria, fique aí que eu já volto. Ué, simples, as coisas são simples. Entendeu? Depende do pai e da mãe, dos seus critérios, entendeu? Então, se estão os 3 juntos, e se aquela resposta não cabe ao João, cabe ao Paulo ouvir, agora se cabe aos 3. Aproveitemos essa situação para educar. Agora, você entende que a coisa é mais profunda. O que é educar? O que queremos educar? Para que queremos educar? Então, essas perguntas filosóficas são a base da educação. Mas fica tranquila, porque o programa Eu estou super tranquila. É o que eu mais gosto de falar sobre esse assunto. 9 meses grávida aí, fique tranquila. Não, o que eu ia dizer, o que eu vou dizer, na verdade, é que o programa Trocando Ideias, ele nunca, de forma nenhuma, quis trazer nenhum assunto e aqui concluir. Nós queremos fazer isso, nós queremos conversar como nós estamos fazendo agora e de uma maneira muito bacana, de modo que você em casa possa continuar fazendo essa conversa.